sobre a pergunta, você acredita que o Bahia hoje precisa de jogadores de nome, de peso, ou você acha que falta aquele jogador que normalmente ele não será tão visto como um jogador de peso, mas ele é aquele cara que já conhece as competições, é aquele cara cascudo e que, sem sombra de dúvida, todo o time, Flávio, Miranda e Amália, precisa ter esses caras, né? Que entendam, que sejam habituais em determinadas competições. E aí eu queria ouvir sua opinião sobre isso. O que você acha que está faltando e quais peças, né? Assim, falta nesse Bahia para que o Bahia não seja somente esse time de jogadores de nome, elitizado, mas que seja o time que não pipoque numa Sul-Americana, que não pipoque em uma Libertadores, né? Que não pipoque até mesmo contra times relativamente, nesse momento, né, vivendo momentos ruins, a ponto desse time do Bahia não ter o mental hoje de vencer um Juventude praticamente rebaixado, né? Então, assim, eu acho que falta esses caras que consigam dizer assim, velho, a gente sabe, isso aqui é Bahia, esse clube é gigante, isso aqui tem história, a gente precisa, de uma certa forma, dar uma resposta, né? Então, fica à vontade para dar sua opinião, minha amiga Amália. Pronto, aqui em casa a gente conversa muito sobre isso. A gente acompanha praticamente todos os jogos e a gente vai vendo os jogadores, como você falou, cascudos, que têm experiência. E o que a gente mais fala aqui em casa é isso: o Bahia precisa de jogador com experiência, jogador que já passou pela Libertadores. Eu ouvi uma frase e isso ficou gravado na minha mente: o que seria de Rogério Ceni agora, né, nessa reta final do campeonato e o campeonato inteiro, se não fosse o Everton Ribeiro para entrar no jogo e fazer aquela diferença. E o Bahia está onde está. Porque acho que se o Everton tivesse de fora por conta dos problemas que ele teve e tal, não sei se o Bahia chegaria aonde chegou hoje, né? De estar na colocação que está. E o Ronaldo também, que salvou bastante. Mas eu penso da mesma forma. O Bahia, eu não vou muito nessa linha de jogador de nome, de mídia, sabe? A gente tem exemplo do Pulga e do Juba, que vieram da Série B, vieram de clubes menores, né? Não desmerecendo o clube, mas vieram de clubes que numa situação que não estão muito legal, tirando o Ceará, e os meninos brocando. Agora que caiu um pouco de rendimento, Pulga, porque voltou de lesão, eu costumo até falar isso, a gente tem que ter um pouco de paciência quando o atleta volta de lesão, porque não é a mesma coisa. Juba nessa reta final, que eu costumo dizer até que a sensação que é um peso, né, da reta final, e que eles estão todos sobrecarregados. Acho que deve dar uma encorpada no elenco, pauta para mais tarde, como o Miranda falou, dos projetos para o ano que vem. Mas eu penso da mesma forma. O Bahia precisa de jogador com experiência. Eu não quero essa visibilidade de jogador de mídia, de nome, porque até então, alguns exemplos que a gente vê trazem mais dor de cabeça do que encorpar o elenco, né? Então, a gente fala muito sobre isso aqui, de jogador com experiência nesses campeonatos, já que é onde o Bahia almeja, o projeto do Bahia está hoje. Pronto. Beleza. Flávio, como é que você enxerga toda essa situação aí, Flávio? Dê seu ponto de vista aí, meu amigo. Fica à vontade. Rapaz, é um tema bem complicado. Porque eu não sei nem eu não sei nem te dizer se o Bahia precisa de jogadores com mais experiência ou com menos, ou mais cascudos ou não. Mas o que eu posso te dizer é que o Bahia precisa de jogadores que sejam mais letais, sejam mais decisivos nas horas que precisam ser decisivos. Eu tenho certeza absoluta que os times que são de chegada, e aí eu posso citar alguns, por exemplo, o São Caetano, em 2000, 2001, que era um time, que é um time pequeno, tinham jogadores letais. Ademar mesmo fez gol de todo jeito no São Caetano. Então, o próprio o Santo André, que foi campeão da Copa do Brasil, batendo o Flamengo lá no Maracanã, o Et de Jundiaí, que depois virou paulista, que bateu o Fluminense na final da Copa do Brasil. São times pequenos que tinham jogadores decisivos. E esse ano a gente viu o Mirassol repetir a mesma dose com jogadores que são expurgos das suas respectivas equipes, né? O Iago Felipe joga lá, pô. E o Iago Felipe foi defenestrado pelo Bahia aqui, pela torcida toda, dizendo que era um jogador imprestável.
O Gabrielzinho, o Gabriel Meia, que foi cria do Bahia, que foi jogador de várzea aqui na Bahia, que chegou um tempo que a galera quis botar ele para fora e botou, acabou botando, e foi jogou no Flamengo um tempo. Tá lá jogando, de meia. O próprio Carlos Eduardo, que foi defenestrado do Vitória aqui, tá lá. Saiu daqui enxotado e tá lá jogando. E é o terceiro, quarto colocado do futebol brasileiro. Então é preciso ter o encaixe dos jogadores, entendeu? Eu tenho certeza que o Ademir, Pulga, Kaique, são jogadores que têm habilidade, têm conhecimento da bola, mas eles não são decisivos. Eu cheguei a essa conclusão e eu posso dizer que eles não são jogadores decisivos. Se assim o fossem, o Bahia não tinha perdido aquela quantidade de gols que perdeu contra o Juventude na última sexta-feira. É impressionante. Eu desconfio que foi um jogo mais baba que eu vi do ano do Bahia, foi aquele segundo tempo do Bahia. O Bahia começou o segundo tempo amassando o Juventude, teve várias chances. Até Pulga tropeçou na bola, obviamente, né? Porque a bola estava atrapalhando o Pulga ali, ele tropeçou na bola, né? E no final, o Ademir conseguiu perder vários gols ali, podia tocar para Cauli, podendo tocar também para Gilberto. Gilberto perdeu gol também. Então, assim, é preciso ter jogador que quando a corda sobe, ele sobe junto, entendeu? Jogadores como Everton Ribeiro, jogadores como Alex, que jogou no Palmeiras, que são moscas brancas, né? São raros. Eles são raros porque eles são especiais. Eles são chamados extra classe, né? Que a gente chama de extra classe. O que é um jogador extra classe? É um jogador diferenciado. É um jogador que muda a partida, que quebra paradigmas, quebra jogos. Eu acho, inclusive, que eu vi uma sondagem hoje que o Ademir estava até para sair, estava recebendo proposta e tudo mais. Não sei se é verdade. Eu estou até apurando isso. Mas eu não sei se o Ademir, o Pulga, o Sanabria, são jogadores que vão mudar o Bahia de patamar. São jogadores bons, são bons jogadores, eu gostaria de tê-los no elenco, mas o Bahia precisa de jogadores que sejam um tom acima, sabe? Que quando a bola chegue para ele bater pro gol, ele bata pro gol e faça o gol. Quantas vezes o Bahia tocou a bola para um lado, para o outro, para o lado, para o outro, e não chutou pro gol por medo, por receio, por algum tipo de sei lá, de insegurança? Quantas vezes, né? Quantas vezes o Everaldo fez isso no passado? Quantas vezes o Elis José fez isso esse ano? Quantas vezes o próprio Lúcio Rodrigues fez esse ano? Então o Bahia precisa. Eu sei que o Bahia tem um perfil de jogadores a ser contratados, basicamente perfis de jogadores novos, jovens, com mercado, com amplitude de mercado. Mas Rodrigo Nestor não é um jogador que eleva o patamar. É um bom jogador? É. Eu hoje, muito embora esse seja um tema problemático, aí, um tema bem polêmico, eu teria ele no elenco, tá certo? Eu teria Rodrigo Nestor no elenco. Rodrigo Nestor é um cara que tem fundamentos, sabe jogar bola, não é um pé duro, digamos assim. Eu teria o Michel Araújo no elenco, mas eu não teria ele para ser titular, para ser reserva, para variar o elenco, para rodar o elenco. Só que o Rogério Ceni ele não teve rodando o elenco como ele deveria rodar. O reserva natural do Caio Alexandre, ele se tornou Azevedo pela evolução do Azevedo, mas era o Eric. Até o primeiro semestre, ele se machucar. Mas era o Eric, não era o Azevedo. O Azevedo era o terceiro reserva. Né? E o Rezende era o quarto reserva. Né? O Rezende era o quarto reserva, você tem ideia. Então, assim, é preciso ter jogadores que sejam mais decisivos nos jogos, que eles errem menos passes. Não dá para ter um zagueiro como o Gabriel Xavier errando o que ele errou no jogo contra o Juventude. Na hora H, não pode errar, velho. É um fato, né? Você viu na final entre Palmeiras e Santos, Palmeiras e Santos, foi Palmeiras e Santos, o Davidson roubou a bola do zagueiro do Santos e fez o gol. Na final entre Palmeiras e Flamengo, no ano retrasado, salvo engano, a mesma coisa, a mesma história, né? Então o Palmeiras foi campeão em cima de 2 erros de jogadores do Santos, no Maracanã, e do Flamengo, não sei onde foi o jogo do Flamengo da Libertadores, mas foram erros individuais. Então, se o Bahia quiser chegar em um nível acima, patamar acima, ele vai precisar ter jogadores que errem muito pouco. E hoje os jogadores do Bahia estão errando acima do que deveriam errar. Aí eu cito alguns, por exemplo, Gilberto, o Gabriel Xavier, o próprio Canu, que não jogou muito bem a última partida, o Ramos Mingo em algumas partidas. A gente foi eliminado da Libertadores, vocês podem até discordar, mas eu estava lá em Porto Alegre. Foi um erro de Ramos Mingo, que ao invés de marcar o Borré, preferiu se jogar.
Ele cavou uma falta contra o Atlético Nacional na Fonte Nova, que não foi falta. E por muito pouco o Bahia não empata o jogo de 1-1, o Atlético Nacional. Mas lá contra o Internacional a gente perdeu, foi o gol da virada que ele tomou, Marcos Felipe mal posicionado, naturalmente, né? Inclusive, Marcos Felipe tomou um gol antológico lá na Turquia, vocês devem ter visto aí. Ele saiu do gol, ficou gesticulando, o jogador tocou pro gol, foi gol. Então, se o Bahia quiser alguma coisa a mais, não adianta o torcedor ficar criando expectativa. É preciso contratar jogadores que sejam decisivos, que sejam letais. Eu acho que o elenco do Bahia é bom, tá certo? É bom elenco. Tiraria alguma peça ou outra, talvez rodaria um pouco o Iago Borducci, com outros, emprestaria para uma Série B, para o Sport, de repente, né? Ou para o Internacional se cair, né? Que ele do Internacional. Mas se o Bahia quiser elevar o patamar dele para disputar G3, é preciso ter elenco que seja decisivo. Aí eu não sei se é cascudo ou se é experiente, mas que ele seja decisivo e que possa decidir jogos. Times que competem por títulos decidem jogos. E é isso que falta para o Bahia. Foi isso que faltou na Copa do Brasil, foi isso que faltou na Libertadores, foi isso que faltou no Brasileirão no segundo turno. E infelizmente o Bahia está colhendo os frutos do seu planejamento. Então, paciência. Pronto. Eu concordo com várias falas de Flávio e ainda acrescento o seguinte. Eu entendo que, assim, por mais que Flávio falou de jogadores letais, né Flávio? Esses jogadores letais, no meu ponto de vista, tem a ver também com a experiência, né? Eu acho que um jogador, para ele conseguir ser letal, ele tem que ter, de uma certa forma, esse mental, essa experiência, né? Essa calma de estar jogando em clube de massa, em estar jogando uma competição grande. Porque assim, Flávio, você citou Gabriel Xavier, né? Todos aqui talvez concordam comigo que Gabriel Xavier seja um excelente zagueiro, né? Um cara novo ainda, com muito potencial, em fase de crescimento, né? Mas a gente já sabe que chega em alguns determinados jogos que Gabriel Xavier ainda tem, né? Aqueles momentos, sabe, de deslize, né? Como no jogo do Juventude, que pra mim aquilo ali tem sim a ver com o cara ainda não ter aquela confiança 100%, aquela rodagem 100%, um cara que normalmente não tem sido titular, falta confiança, né? Não é tão cascudo, não viveu momentos nenhum ainda, gigante, quando eu falo assim de um cara disputar, né, uma final de uma Libertadores, de uma Copa do Brasil. Então, assim, no meu ponto de vista, o time ele tem que ter esse equilíbrio desses jogadores, que esses jogos faz esses jogadores bater no peito e dizer assim: eu tô aqui. Calma os inexperientes, chamar os caras, conversar, trazer a calma, chamar a responsabilidade, que no meu ponto de vista, isso faltou no Bahia em alguns momentos, até dos caras mais experientes. Eu não sei se vocês concordam comigo, Flávio, Amália e Miranda, que pra mim, até o próprio Everton Ribeiro, Jean Lucas, os caras mais rodados, em alguns momentos do ano, não chamaram a responsabilidade, pô. Até ele, sendo experiente, mais rodado, etc e tal, faltou chamar a responsabilidade, né? E eu sempre falo aqui, Flávio, que assim, Everton Ribeiro hoje é o capitão do Bahia. Beleza. É o cara que é capitão pela história, pelo nível técnico. Mas ele não é aquele cara, né, explosivo em campo, de cobrar, né? Pra mim, ele deixa a desejar muito nesse sentido, e até acho que existe alguns jogadores, como eu cito direto, o próprio Ramos Mingo, que Ramos Mingo, velho, você vê no DNA do cara que ele é aquele cara combativo. O cara, no seu primeiro jogo com a camisa do Bahia, ele tava orientando a zaga do Bahia, chamando, indo pra cima de juiz. Então, isso tem a ver também, né, com postura individual daquilo que já é do cara, né? Tem coisa que não adianta forçar. Você não vai ter como você hoje forçar que Everton Ribeiro seja aquele cara explosivo. Não é a dele, velho.
Não é a dele. Então, pra mim, até nesse sentido, Flávio, o Bahia deixa a desejar. Eu já vi várias pessoas dizendo, e eu concordo plenamente, né? E eu já quero ouvir Miranda agora também, e já nossa amiga Malha, de que eu vejo muitas pessoas falar, e a gente pode até falar sobre isso aqui, que o Bahia é esse time bonzinho, velho, que até pra fazer uma catimba não sabe, pô. Teve jogos que o Bahia perdeu, Flávio, por não saber catimbar, por não saber segurar o jogo, por não saber, sabe, ter aquele cara pra chamar a responsabilidade e dizer, rapaz, calma, vamos cair, vamos chamar a ambulância, né? Vamos cair 5 jogadores de vez. Teve vários jogos no ano que o Bahia perdeu por não ter esses caras, ser esse time muito bonzinho de dar espaço a todo mundo e no final tomou empate, tomou virada, foi desclassificado e essa, sem sombra de dúvidas, é uma das manchas, no meu ponto de vista, desse elenco, tá? Então, galera, deixe seu like, eu quero pedir aqui uma compreensão da galera, velho, que assim, eu tô recebendo aqui, Miranda mandou aqui 2 superchats pra gente aqui, esse Miranda é onda, tá aí, mas mesmo assim, fortalece. Miranda mandou um superchat dizendo aqui, quero agradecer a todos, do chat e dos canais aqui, né, então Miranda mandando aí o superchat, e eu já quero pedir, velho, a compreensão da galera, que hoje, né, velho, a gente tem muita gente aqui pra ouvir, a gente tá com 105 pessoas ao vivo aqui, juntando os dois formatos, né, a gente tem 105 pessoas ao vivo com a gente nos 2 formatos, horizontais e verticais nesse momento, aqui no canal Mente Tricolor, fora os que estão ao vivo lá no canal da nossa amiga Amália, no Mais Um Bahia. Então assim, eu quero pedir a compreensão, né, não querendo forçar que você mande nenhum tipo de valor, nem nada desse tipo, mas pedir a compreensão que hoje a gente tem muita gente para ouvir, tem muita gente mandando comentário, né, e a gente, de uma certa forma, tem que dar também moral aos convidados aqui. Claro que a gente vai ler alguns comentários, mas hoje eu vou pedir uma certa paciência, e se você, por acaso, quiser que a gente leia seu comentário de uma brevidade maior, você pode estar ajudando o canal Mente Tricolor também, e também aí o canal Mais Um Bahia, mandando um superchat, que isso também ajuda aqui o nosso canal, tá? Mande seu superchat com sua mensagem, que aí ela vai ser lida de uma certa forma com uma maior exclusividade, tá bom? Miranda, eu queria ouvir de você, para colocar você na live mais uma vez, eu queria ouvir de você o seguinte: você acha o time do Bahia bonzinho, Miranda? Ou você acha que o Bahia precisa ter esses caras que saiba catimbar, que bote o jogo debaixo do braço, né? E que às vezes, mesmo faltando técnica, mas vai ter a catimba, né? Dentro ali dos limites, vai ter o jogo... A gente chama o jogo sujo, né, Flávio? Que normalmente todos os clubes faz, velho. Todos os times fazem o jogo sujo. Por exemplo, tá vencendo, meu irmão, é aquele ditado, bola pro mato que o jogo é de campeonato. É jogador caindo, é jogador catimbando, é goleiro catimbando, é briga, é jogador... Meu irmão, eu já vi, por exemplo, um jogo mudar. Quem lembra de um jogo, velho? Eu tô com a situação na mente, Flávio, Miranda e Amália, mas eu não lembro que jogo foi. Eu acho que foi até de seleção, que o time tava jogando, velho. O cara deu uma bicuda na bola no banco de reserva do outro time lá, e o jogo mudou exatamente por isso, que os caras ficou tudo puto, começou a briga, o pau fechando, o time ganhando. Então assim, o jogador no final do jogo disse assim, eu fiz aquilo ali já sabendo que aquilo ali ia trazer benefício pra gente. Então assim, baseado nisso, eu queria ouvir de vocês e de Miranda agora, se assim, o Bahia na próxima temporada, melhor dizendo, que falta 2 jogos, né? Não vai mudar a postura de uma hora para outra, mas na próxima temporada precisa parar de ser esse time bonzinho, ou você acha que vai dar para vencer as coisas, Miranda, nesse boi-maria que o Bahia leva, deixando o outro time mandar no jogo, pressionar juiz e etc, etc. Fica à vontade, Miranda. Não, meu amigo, antes de mais nada, eu gostaria que a galera que estiver aí, ó, nos 2 canais simultânea, tanto no canal Mais Um Bahia, tanto no canal também Mente Tricolor, se você não conhece o canal Bahia Zone, também possa estar indo lá, se inscrevendo no canal do nosso parceiro, irmão Flávio aí. Boa. Depois, quando estiver falando aqui, Marcelo até mesmo para ajudar, pode até estar pegando um link mais recente do canal Bahia Zone e também do canal da nossa querida Amália, e jogar aqui no site do Marcelo, e vocês possam estar só clicando no link, você vai ser redirecionado direto no canal deles.
Respondendo sua pergunta, Marcelo, referente a esse Bahia, no meu ponto de vista, o Bahia precisa sim ter um time cascudo, e também um time que tem aquela mesclagem, sabe? De novo, também com experiente. Que seja não experiente de 37 anos, mas experiente de 33, 32, 31. Um cara cascudo, com vontade de jogar, que saiba, que tenha nível e experiência de competição internacional, como Libertadores, Sul-Americana, e que conheça também a nossa competição, Campeonato Brasileiro. Isso é fundamental, pô. Mas a gente sabe também, Marcelo, Flávio, nossa querida Amália, toda a galera do chat simultâneo nos 2 canais, que o Bahia tem essa filosofia não só do Bahia, do Grupo City, de ficar querendo apostar, trazer jogador novo para querer recardar. Mas Flávio, Marcelo e a nossa querida Amália, o meu questionamento é o que o Bahia vem recardando durante esse ano, Flávio, com cota de TV, com ingressos, com valor de arrecadação dos jogos, que passa de 1 milhão. Cada jogo do Bahia na Fonte passou de 1 milhão. Então, calcule aí todos esses cálculos, quanto é que o Bahia faturou só nisso. Aí tem venda de material, aí vem patrocinadores. Rapaz, é milhões e milhões de dinheiro. E fora a venda do Lúcio, do Biel, do Tassiano. Rapaz, se nós formos ver tanto de... E outra, não vejo ninguém falando sobre isso. Ninguém. Aqui eu tô falando abertamente para vocês, porque o Bahia arrecada demais, irmão. Pera aí, poxa. Por causa de pouquinho de milhões, o Bahia não trouxe um bom goleiro. Do caso do Patrick Sequeira, Miranda, mas tá pegando seleção do país dele. Enfim, beleza. O Bahia Bahia tá precisando, o próprio Rogério Ceni citou em entrevista que o Bahia precisa qualificar e reforçar a defesa do Bahia. Por que não vai atrás de Nino? Estou dando um exemplo de jogador. O Nino, ex-zagueiro do Fluminense, do nível técnico de um jogador cascudo, experiente, que pode vir aqui tomar a titularidade de qualquer um do lado direito. É esse nível de jogador que a gente precisa no elenco, um jogador pronto, que venha para resolver as lacunas do Bahia, poxa. O Bahia fica... O Flávio citou, nosso amigo Flávio, que ele queria, no ponto de vista dele, queria o Michel Araújo e queria o Nestor. Mas espera aí, Flávio. Qual a elevação do nível técnico que esses caras vai dar para nós no ano que vem? Vai disputar a Libertadores. Eu entendo o posicionamento e o nível que o nosso colega trouxe. Mas eu estou questionando, Flávio, não é o seu comentário, mas o nível de contratação que Cadu Santoro tem que fazer, irmão, para o ano que vem. Chega, irmão, desse tipo de contratações que não vai levar o nível técnico do Bahia, irmão. Nós precisamos, velho, colocar um time... Ó, você me dá um exemplo aí. Beleza, Miranda, mas o Mirassol fazer uma campanha